aí, turma do Anjo de Luz, tudo bem com vocês? Dessa vez, a gente vai conhecer o programa Blender. Blender vem do inglês e significa liquidificador. E esse nome é muito pertinente, porque esse programa, ele mistura diferentes programas juntos. Então você tem como editar vídeos usando o Blender, você pode criar cenas 3D, você pode criar efeitos visuais, pode criar até jogos. Olha que legal! Então, por ele ter toda essa versatilidade e misturar diferentes categorias de programas, resolveram dar esse nome para ele, Blender. Ou seja, ele mistura tudo isso. E o Blender ele é um programa que tem muitos recursos online. Então a gente consegue encontrar diferentes tutoriais, dicas passo a passo na internet de como fazer desde coisas bem simples até coisas mais avançadas, como jogos, por exemplo. E ele, assim como todos os programas que eu tenho passado para vocês nessas videoaulas, é um software livre. Então a gente não precisa nem pagar licença e nem piratear para ter ele no nosso computador. Seja aqui no projeto ou para quem pode ter um computador em casa e poder praticar. Legal? Bom, vamos então para a nossa primeira aula de Blender, que a gente vai conhecer a interface e as ferramentas mais básicas de criação. Bom, turma, estamos aqui no computador e essa daqui é a tela inicial do Blender, tá? Vai aparecer essa splash screen, que a gente chama, que mostra, por exemplo, os arquivos recentes e algumas informações gerais, como, por exemplo, se a gente quiser abrir um arquivo geral ou uma animação 2D, tem o sistema de esculpir, edição de vídeo. A gente pode simplesmente clicar fora e essa daqui é a janela principal do Blender, legal? Bom, aqui a gente está vendo um cubo. Se eu clicar com o botão do meio e arrastar, eu vou rotacionar a minha visualização ao redor do objeto que está aqui no centro, tá? Eu tenho esse cubo aqui no centro. Eu também tenho esse objeto aqui, ó, eu cliquei nele. Ele é a nossa câmera. Através dela que a gente vai renderizar as imagens ou as nossas cenas. A gente vai ter uma aula só de câmera, tudo bem? E a gente tem aqui também a nossa fonte de luz, que a gente também vai ter uma aula especial para ela. Por hoje, vamos nos atentar ao objeto central, que é esse cubo, e vamos observar o restante da nossa cena. A gente tem essa linha vermelha e essa linha verde. E se vocês olharem aqui na direita, a gente tem, ó, uma linha vermelha com a letra X, uma linha verde com a letra Y e uma linha azul com a letra Z. Esses são os nossos eixos, que são as direções que a gente tem no mundo 3D. A gente tem uma direção aqui, que é a vermelha, que eu posso falar que é a profundidade. A direção em verde eu posso falar que é a largura. E a direção em Z, que não está aparecendo aqui, mas a gente pode imaginar o eixo Z aqui, sendo a altura. E é assim que a gente se localiza quando a gente está falando em 3D. Bom, aqui na minha cena, por enquanto, eu só tenho esses objetos. Para eu adicionar objetos, é muito simples. Basta eu apertar Shift A, que vai aparecer essa janelinha, que é Add. Add significa adicionar. Então eu vou adicionar, por exemplo, eu posso adicionar uma malha. Entre as malhas, a gente tem, por exemplo, o plano. Eu vou adicionar aqui. Agora, ó, apareceu um plano bem no meio do meu cubo. Eu vou tirar ele daqui, trazer aqui para o lado. Agora eu tenho um plano. Vou segurar o Shift e arrastar com o botão do meio do mouse. Assim eu arrasto a minha cena para o lado. Então aqui eu adicionei um plano. Vou adicionar agora um cubo, a gente já tem. É igual a esse, ó. Vou adicionar agora um círculo. Eu não estou vendo ele porque ele está aqui dentro do meu cubo. Então eu vou arrastar ele para o lado para que a gente possa ver.
Vou trazer a minha cena mais um pouco aqui para o lado. Agora eu vou adicionar uma esfera. E observem que a gente tem dois tipos de esfera. A gente tem essa UV Sphere e a gente tem a Icosphere. Vou adicionar a esfera UV, trazer ela para cá. E agora eu vou adicionar a outra esfera para a gente poder comparar as duas. Vou selecionar as duas e focar nelas. Observem o seguinte. Essa esfera da esquerda, que é a UV Sphere, ela é formada por anéis. Então se a gente ver ela de cima, e para ver de cima eu estou apertando o número 7 aqui no teclado numérico. Se eu apertar o 1, eu vou olhar de frente. Se eu apertar o 3, eu vou olhar de lado. E se eu apertar os números 8, 2, 4 ou 6, eu mudo a minha visão, eu vou rotacionando, tudo bem? Então vou apertar o 7 para olhar de cima e observem, a nossa UV Sphere, ela é formada por círculos que vão aumentando, enquanto que a nossa Icosphere, ela é formada por triângulos, tá bom? Dependendo da situação, é mais interessante que a gente use uma, e em outras situações é mais interessante que a gente use a outra. Continuando então a nossa exploração nas malhas disponíveis aqui do Blender, eu vou adicionar agora um cilindro. Vou trazer ele aqui para o lado. Então eu tenho aqui um cilindro. Lembrando que um cilindro ele tem a face circular e um corpo alongado. Tudo bem? Vou adicionar agora um cone. Trazer ele aqui para o lado. Esse daqui então é o nosso cone. Vou adicionar agora um torus. Esse torus é uma figura bem interessante. Ele parece uma boia de piscina ou um anel. Legal? A gente tem mais algumas aqui. Esse grid é muito semelhante ao plano, então para a gente agora não faz tanta diferença. E ele tem esse monkey. Monkey no inglês significa macaco. Ele tem aqui uma figura de um macaco. Eu vou rotacionar ele para ficar melhor para a gente ver. Ele tem esse macaquinho aqui, que é o símbolo do Blender. Esse macaco, ele, muitas vezes que a gente vai representar o Blender, ele é representado por esse macaquinho. Legal? Bom, então a gente tem já de cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos que o Blender entrega para a gente já prontos. E na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode modificar esses objetos. Vejo vocês lá, pessoal. Tchau, tchau.